A história está aqui hoje na Cidadela do Egito, fundada pelo Saladino, um líder muçulmano muito famoso. A Cidadela do Cairo, ou Cidadela de Saladino, é uma fortificação medieval da era islâmica construída por Saladino e posteriormente desenvolvida por governantes egípcios subsequentes. Foi a sede do governo no Egito e a residência de seus governantes por quase 700 anos, do século XIII até a construção do Palácio de Abadim no século XIX. Sua localização comanda uma posição estratégica com vista para a cidade dominando seu horizonte, um cenário que dificultava os ataques. Quando foi construída, estava entre os projetos de fortificação militar mais impressionantes e ambiciosos de sua época. Agora é um sítio histórico preservado, incluindo mesquitas e museus. Além da construção inicial da Era Ayyúbida, iniciada por Saladino em 1176, a cidadela passou por um grande desenvolvimento durante o sultanato mameluco, culminando com os projetos de construção do sultão Al-Nasir Muhammad no século XIV. Na primeira metade do século XIX, Muhammad Ali Pasha demoliu muitos dos edifícios mais antigos e construiu novos palácios e monumentos por todo o local, dando-lhe muito da sua forma atual. No século XX foi usada como guarnição militar pela ocupação britânica e depois pelo exército egípcio, até ser aberta ao público em 1983. Em 1979 foi proclamada pela Unesco como parte do Patrimônio Mundial do Cairo Histórico, que era o novo centro do mundo islâmico, atingindo sua era de ouro no século XIV. Houve 3 grandes períodos de construção que levaram à forma atual da cidadela: Ayyúbida no século XII, começando com Saladino, Mameluco no século XIV, sob Al-Nasir Muhammad, e no século XIX, sob Muhammad Ali. A cidadela deixou de ser a sede do governo quando o governante do Egito mudou-se para seu recém-construído palácio Abidim, no novo centro do Cairo, em 1874. O complexo da fortaleza é dividido em 2 partes: o recinto norte, onde se encontra o Museu Militar Nacional, e o recinto sul, onde hoje se encontra a Mesquita de Muhammad Ali. O recinto norte foi historicamente reservado para guarnições militares, enquanto o recinto sul foi desenvolvido como residência do sultão. A Cidadela de Saladino também possui uma longa história de uso militar. No período Ayyúbida, construída como fortaleza militar para defender o Cairo. No período Mameluco, expandida e transformada em um centro de residência e administração real. No período otomano, dividida em 3 seções para acomodar o corpo militar rival. No século XX, usada como base para os militares egípcios e britânicos. A cidadela é enorme e esses aqui são os muros que cercam a cidadela. Nasser Saladin Yusuf ibn Ayyub, mais conhecido como Saladino, foi um chefe militar curdo muçulmano que se tornou sultão do Egito e da Síria e liderou a oposição islâmica aos cruzados europeus no Levante. No auge de seu poder, seu domínio se estendia pelo Egito, Palestina, Síria, Iraque, Iêmen e pelo Hejaz. Foi responsável por reconquistar Jerusalém das mãos do reino de Jerusalém, após sua vitória na Batalha de Hattin, e como tal, tornou-se uma figura emblemática na cultura curda, árabe, persa, turca e islâmica em geral. Saladino, adepto do islamismo sunita, tornou-se célebre entre os cronistas cristãos da época por sua conduta nobre, especialmente nos relatos sobre o sítio de Caraque em Moabe, na Jordânia. Apesar de ser inimigo mortal dos cruzados, conquistou o respeito de muitos deles, incluindo Ricardo Coração de Leão. Dentro da cidadela de Saladino, existem várias mesquitas e nós vamos conhecer ali a mesquita de Alabastro. Saladino foi responsável por restaurar o sunismo no Egito, sendo nomeado sultão do Egito a partir de 1175. Longe de se tornar uma figura odiada na Europa, tornou-se um exemplo célebre dos princípios da cavalaria medieval. Em 1187, Saladino capturou a maior parte do reino de Jerusalém. Somente na batalha, o exército cruzado foi em grande parte aniquilado pelo exército de Saladino, naquilo que foi um desastre completo para os cruzados e uma virada na história das cruzadas. A Mesquita de Alabastro, ou Mesquita de Muhammad Ali, situada na cidadela de Saladino, foi construída no século XIX sob o governo de Muhammad Ali. Este ícone edifício de design turco clássico é famoso pela sua grande cúpula central e pelos 2 altos minaretes que marcam a silhueta da cidade. A Mesquita de Alabastro foi construída entre 1832 e 1857. Ela recebe esse apelido devido ao uso proeminente de alabastro para construir as paredes interiores e exteriores.
O alabastro é um tipo de pedra translúcida que foi usada para decorar as paredes e os pisos da mesquita. Diferente da arquitetura egípcia tradicional da época, esta mesquita foi concebida em um estilo otomano e de influência europeia, inspirada na nova mesquita de Istambul, sendo um dos marcos mais visíveis da cidade. A mesquita é considerada um dos principais pontos turísticos do Cairo e é famosa por sua beleza e grandiosidade. O design turco clássico é evidente em sua estrutura e decoração, tornando-a um exemplo notável da arquitetura islâmica no Egito. A arquitetura dessa mesquita é impressionante, é algo belíssimo. Os primeiros planos para a mesquita foram elaborados por Pascal Coste, um arquiteto francês e engenheiro-chefe de Mohamed Ali de 1818 a 1827. A proposta de Coste, apresentada em 1827, era para uma mesquita em estilo neo-mameluco. Ele pode ter lançado as fundações iniciais do edifício, mas Mohamed Ali não aceitou seu projeto. Em vez disso, a construção foi reiniciada em 1832 em um estilo completamente diferente, mais otomano. O arquiteto deste projeto é desconhecido, mas provavelmente era grego ou armênio. Devido ao grande tamanho do edifício, a construção durou muitos anos. Nós vamos entrar agora para conhecer por dentro. A arquitetura do Cairo otomano tinha sido em grande parte uma mistura de estilos, otomano e mameluco. As novas e deliberadas escolhas de design da mesquita de Mohamed foram uma ruptura radical com esta tradição e provavelmente simbolizaram os próprios esforços de Mohamed para forjar uma nova ordem no Egito. Tendo sido nomeado governador otomano em 1805 e eliminado os mamelucos restantes em 1811, ele empreendeu um programa de modernização enquanto aumentava a independência do Egito de Istambul. O novo vocabulário arquitetônico provavelmente simbolizou essas mudanças, e o tamanho da mesquita e sua posição proeminente no horizonte do Cairo reforçaram esta afirmação. Uma fortaleza imponente com história rica, a cidadela de Saladino, erguida em 1176 d.C., é um símbolo marcante do Cairo e é um dos maiores complexos militares da Idade Média. Mais que uma fortaleza, a cidadela se diferencia de uma simples fortaleza por sua grandiosidade, por ter abrigado autoridades militares e civis ao longo dos séculos. Serviu como residência e centro de poder para os descendentes de Saladino, conhecidos como Aiúbidas, e posteriormente para os Mamelucos, um grupo de escravos soldados que ascendeu ao poder após a queda dos Aiúbidas. Saladino morreu em 4 de março de 1193 em Damasco. Ele está enterrado em um mausoléu adjacente à mesquita Omíada, na mesma cidade. Apesar de suas defesas elaboradas, a cidadela nunca acabou sendo submetida a um verdadeiro cerco, embora tenha sido implicada em várias ocasiões nos conflitos políticos no Cairo ou no Egito. Hoje a cidadela é um monumento histórico bem preservado e importante destino turístico, oferecendo um vislumbre da rica história militar e arquitetônica do Egito. Na cidadela você pode explorar mesquitas magníficas, museus fascinantes e jardins exuberantes, além de ter vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!